E é isso que nós vamos ver dentro desses elementos. E, primeiro, vamos ver o que não faz parte do culto. Se um culto, ele é cristocêntrico, se um culto, ele é teocêntrico, existem elementos que não cabem dentro do culto. Quando eu falo culto, eu estou falando de um período de prelúdio a pós-lúdio. Tá ok? Começamos o culto, damos início ao culto, ali com um prelúdio. Nós encerramos com a bênção apostólica e com um pós-lúdio. O culto, ele tem princípio, meio e fim. Dentro deste culto que tem princípio, meio e fim, nós temos que observar algumas coisas. Primeiro, o respeito a quem está sendo homenageado. Num culto cristocêntrico, num culto teocêntrico, quem que está sendo homenageado? Deus, Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sempre digo, queridos, quando a gente vai tratar de culto, aí a gente vê isso lá no seminário, em todas as igrejas onde eles me chamam para falar sobre culto, respeite o que você está fazendo. Comece no horário. Comece no horário. É uma falta de respeito você colocar aí fora da igreja, por exemplo, que o culto é às 19 horas. Ah, mas tem pouca gente ainda, vamos dar uma atrasadinha para começar às 19h10, 19h15, 19h20. O culto não é para o homem. O culto é para Deus. E Deus já está aqui para receber esse culto. Eu me lembro uma vez que a gente foi fazer um prelúdio com o coral e uma irmã disse assim: pastor, vamos deixar para cantar esse hino mais para frente, porque não tem quase ninguém na igreja. Eu falei: minha irmã, nós vamos cantar para aquele que já está aqui na igreja. É isso. É isso. Portanto, nós começamos com um elemento de respeito, que é começar no horário. Elementos que não fazem parte de um culto cristocêntrico. Elementos que não fazem parte de um culto teocêntrico. Aviso. Aviso não é para ser feito no culto. Não existe isso. Num culto cristocêntrico, num culto teocêntrico se dá aviso. A gente vem adorando, a gente vem louvando, a gente vem no momento de confissão de pecado, de repente vai dar aviso. Caraca, quebra aquilo totalmente. A gente tira o direcionamento de Deus e coloca o direcionamento para o homem. Elemento, não cabe num culto, aviso. Elemento, não cabe no culto, cumprimentar visitante. A gente está no meio do culto de louvor, de adoração, de homenagem a Deus. Eu vou pedir os visitantes para ficarem de pé. E tem igreja que até canta musiquinha para o visitante. Aí abraça o visitante, senta, vamos continuar o culto. Não existe isso. Biblicamente, não existe isso. Cumprimentar visitante no meio do culto. A gente cumprimenta visitante depois do culto. A gente dá os avisos depois do culto. E um terceiro elemento que não existe dentro de um culto: homenagem ao homem. Então, por exemplo, nós tivemos Dia das Mães. O que cabe num culto em relação ao Dia das Mães? Olha, eu vou pedir para as mães ficarem de pé e nós vamos orar pela vida de vocês. Isso cabe. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos agradecer a Deus pela vida de vocês. Isso cabe, porque nós estamos direcionando isso para Deus. Um louvor a Deus, uma adoração a Deus, uma gratidão a Deus em relação às mães. Mas não cabe. Agora as crianças vão fazer um jogral para homenagear as mães. Agora o coralzinho infantil vai vir à frente e vai cantar uma musiquinha para as mães. Isso não cabe dentro de um culto teocêntrico. Porque a homenagem a homem não cabe dentro de um culto teocêntrico. Dentro de um culto cristocêntrico. Vocês estão entendendo a seriedade que é culto? Tá? É de uma seriedade, queridos, e nós precisamos olhar isso biblicamente. Não sou eu que estou inventando isso não, tá? Deus que inventou, tá bom? Então, nós precisamos olhar para a palavra e vermos, de acordo com os princípios bíblicos e de acordo com a palavra, aquilo que cabe num culto que ele requer de nós e aquilo que não cabe num culto.
Lá no seminário, nós trabalhamos teologia do culto 2 semestres, é um ano inteirinho para trabalhar a teologia do culto, para a gente ver todos os aspectos. Eu trabalho com os alunos, não apenas o culto teocêntrico, um culto cristocêntrico, mas eu trabalho o culto que é feito na Igreja Católica Romana e o culto que é feito na vertente africana. E eu fico impressionado, queridos, com a seriedade desses adoradores. Você vai numa missa, é de uma seriedade, é de um respeito, é de uma homenagem a que eles fazem ali para os santos, para Maria, para Deus, de uma organização litúrgica pelo tremor e pelo temor que eles têm por aqueles santos que eles adoram. Num culto com vertente africana, a mesma coisa, uma organização musical, uma organização de atos, uma organização litúrgica pelas entidades que eles adoram. E aí a gente chega num culto evangélico e o pastor quer fazer a coisa do jeito dele, de qualquer jeito. Isso não cabe, porque Deus não aceita esse tipo de elemento dentro do culto, porque o culto ele é teocêntrico, o culto ele é cristocêntrico. Vamos levantar os elementos que cabem dentro de um culto. Pois não. O senhor colocou aí que na liturgia cristocêntrica, o senhor colocou 3 pontos. O primeiro é a homenagem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim. O segundo é que não cabe no meio do culto avisos, cumprimento de visitantes e essas outras Esses coisas. elementos, sim. Qual que é o terceiro? Eu perdi. Homenagem ao homem. A homenagem ao homem. Tá bom? Dentro das festividades, Dia dos Pais, Dia das Mães, homenagear o pastor, homenagear o diácono, homenagear o presbítero, isso não cabe dentro do culto. Deixa eu deixar claro aqui para vocês, isso cabe numa gratidão, né? Depois da bênção, essa homenagem ao homem. No culto, uma oração de gratidão. Louvar a Deus pela vida dos nossos presbíteros, louvar a Deus pela vida dos diáconos, dos pastores, das mães, dos pais e por aí vai. Então é diferente. Vocês entenderam isso aí para não ficar uma confusão em relação a isso, tá ok? Então, olhando para o culto teocêntrico. É complicado, né, meu irmão? É meio difícil. Até mesmo porque nós vamos ver agora mesmo a liturgia, e na liturgia a gente vai ver tudo sendo direcionado para Deus. Tá? Mas o senhor tem razão, isso acontece mesmo. Quais os elementos, então, dentro de um culto teocêntrico? Vamos levantar os elementos. Vamos lá. Leitura bíblica, imprescindível, né? Leitura bíblica, elemento cultico teocêntrico. Oração, elemento cultico teocêntrico. Que tipo de oração? De uma liturgia. Adoração, o que mais? De confissão, gratidão, não é? Então, vários tipos de oração cabem dentro de um culto teocêntrico. Então, leitura bíblica, oração, o que mais? Louvor, né? Os hinos e os cânticos espirituais, pois não, querido? Não. A oração, todas elas cabem no culto. Quando a gente separa assim, porque nós vamos trabalhar a liturgia, e aí você vai ver que no momento de adoração da liturgia, nós oramos adorando a Deus, no reconhecimento daquilo que Ele é. No momento de louvor, nós reconhecemos com gratidão aquilo que Ele tem feito por nós. No momento de confissão, a gente ora confessando os nossos pecados. No momento de consagração, a gente ora pela consagração, a gente ora por petição, no momento de graça e bênção, por exemplo, por petição. Então, toda oração, ela cabe dentro do culto. Mas aí, a gente vê
tipos de oração para determinados momentos na liturgia. Isso enriquece muito, tá? Eu já tive experiência de pedir um irmão para orar e ele orou assim: Senhor, eu quero adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. Primeira oração do culto. Por a gente estar aqui, e eu quero confessar os meus pecados ao Senhor, que o Senhor possa perdoar, e eu quero pedir a proteção do Senhor, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Estava começando o culto, ele já fez um pacote assim completo, não é? No comecinho do culto ele já fez um pacote ali, né, completo. Não, a gente vai orando nessas perspectivas que nós formos trabalhar a liturgia, mas toda oração ela cabe dentro do culto, porque essa oração ela é feita a Deus Pai, com gemidos inexprimíveis do Espírito, em nome de Cristo Jesus. Então, todas essas orações, elas cabem dentro do culto, tá bom? Ficou respondido? Não, sim. É por causa dessas orações específicas, quando a gente for montar a liturgia, tá bom? Então, nós vemos, pois não, querida? Sim, não, é verdade. É verdade, né? A oração de imprecação, o Silas está, né? Tem hora que dá vontade, né? De entregar uns irmãos para Satanás, né? Para Deus pesar a mão. Mas a gente não é bom orar assim, não. Eu fico olhando para Paulo e eu falo assim, esse Paulo era macho mesmo, né? Ele falou, eu vou entregar para Satanás para ver se salva a alma, né? Tem hora que dá vontade de entregar uns irmãozinhos para Satanás para ver se salva a alma. Aí a gente não ora assim, não. Tá bom? Deixa eu só lhe perguntar, aí você fala, querida. Pastor, vamos ver se eu vou conseguir formular minha pergunta. Lá em 1 Coríntios, ou 2, eu não lembro, Paulo vai dizer que se alguém, para ter ordem no culto, para que se entrar um indulto, né, ele entendeu o que está acontecendo. Né? Sim. Aí ele falou, olha, se alguém for falar em línguas, que fale um por vez. Né? Sim. Então, minha pergunta é, nós somos reformados. Os assembleianos são neopentecostais. Pentecostais, Não, são pentecostais, isso. Deus vai respeitar essa liturgia que é feita? Por exemplo, ele vai aceitar isso? Por exemplo, na nossa liturgia, não tem esse momento de, alguém quer falar em línguas? Né? Isso é algo que surge na igreja, né? É espontâneo, né? Então Deus ele vai respeitar essa metodologia presbiteriana, a metodologia assembleiana. Como é que é isso? Deus vai respeitar aquilo que ele coloca como princípio na Bíblia. Sim. Tá bom? Então vamos pensar nessa questão da língua. Vamos pensar lá em Atos dos Apóstolos. Aquela língua ali no original está traduzida como glossas. No grego aparece como glossas. O que é glossas? Do glossário. Então, quando o Espírito Santo desceu naquela festa, vamos lembrar que a festa de Pentecostes, ela acontecia desde lá do deserto, depois da Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa, acontecia o Pentecostes. E aí, justamente naquela festa de Pentecostes, quando Jesus comemorou a Páscoa e foi morto, 50 dias depois, teve a festa de Pentecostes, e se cumpriu a palavra de Cristo que ele tinha dito para os seus discípulos, eu vou para junto do Pai, mas eu vou mandar o Consolador. Então o Consolador desceu, o Espírito Santo desceu, aquelas pessoas ali na igreja, ali em Jerusalém, começaram a falar em idiomas, e os estrangeiros que estavam em Jerusalém, começaram a entender pelo idioma dele e a se converter. Então nós temos um caso ali, certo? Quando o apóstolo Paulo fala da decência e da ordem do culto, porque ele usa justamente, né, que o culto ele tem que ser com decência e ordem, não é? Então, ele fala a respeito do falar em línguas, mas o que ele fala? Se alguém falar em línguas, é preciso que fale um de cada vez, é preciso de intérprete, porque não tem sentido alguém falar em línguas sem interpretação. Então, nesse sentido, se Deus tiver um propósito naquela igreja para que alguém fale em língua, se é propósito de Deus, vai ter alguém para interpretar e a igreja vai ser edificada e Deus vai receber isso. Fora disso, não. Então, há um conjunto. Exatamente. É o princípio.
Nós temos que olhar para o princípio bíblico. Então, como é o princípio bíblico que o apóstolo Paulo fala ali para a igreja de Corinto? Alguém falou em línguas, é preciso de intérprete. Se não houver intérprete, o que fala em língua tem que ficar como? Quieto. Calado. Calado. Não tem que falar nada. Tá bom, então tem intérprete. Então Deus levantou alguém para falar em línguas, Deus levantou alguém para interpretar, porque certamente Deus tem um propósito para a congregação, para a igreja em si. Fora dos princípios de Deus, invencionice humana. Deus não aceita não, tá bom? Pastor, eu fico assim pensando, às vezes, né, o pastor, ou então alguém que está dirigindo o culto, pede assim para algumas pessoas fazer determinada oração. Sim. Às vezes pede uma oração fazer uma oração de gratidão, ou então uma oração de confissão, né? Uhum. E aí, assim, as pessoas confundem tudo. Quando é para fazer oração de confissão, aí faz de gratidão. Quando é de gratidão, faz de confissão. Aí eu fico pensando assim, eu acho que teria que ter um estudo, né? Passar um estudo na igreja sobre essa questão, porque é bem para ter esse complexo, entendimento, né? Para ter o entendimento, né? O que verdade. é realmente a oração de confissão, a oração Sim. de agradecimento, né? Sim, é De verdade. adoração, né? É verdade. Para tudo se encaixar bonitinho, Isso, né? exatamente. Você tem toda a razão. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu estava conversando com o Silas a respeito disso. A igreja ela não quer gastar tempo em oração. A igreja não quer gastar tempo em oração. Então, se o liturgo ou se o pastor, por exemplo, nós vamos ter agora um momento de oração de confissão. Nós vamos ter alguns minutos de oração de confissão. E depois de alguns minutos, o irmão José ora para nós. Passa um minuto, o irmão José fica de pé e começa a orar. 1 minuto é muito? 20 segundos. Sabe o que eu faço lá na igreja? Nós vamos ter agora um momento de confissão de pecados. Então eu convido a igreja para confessar o pecado. E vamos orar. Deixa a igreja orar. Aí depois de um tempo eu falo assim, agora eu quero pedir o irmão fulano para orar. Aí o irmão fulano vai e ora. Porque a igreja não quer orar. Eu não conto não. Eu vou orando e aí eu vou pela minha oração. Eu vou pela minha oração e a igreja orando em oração. E aí eu peço o irmão para orar, eu peço a irmã para orar, porque a igreja não quer orar, não quer gastar tempo em oração. É o que o Silas está falando, 20 segundos. O que você fala numa oração em 20 segundos? Aí Deus fala assim, não, então deixa eu te moldar. Vou te dar uma doença aí, vou te dar um problema, que eu quero ver você de joelho todo dia, na beira da cama, na igreja, clamando e orando e pedindo. A igreja não quer orar. E chega num momento desse, tão abençoador, que é um culto, né? E a gente não pode gastar tempo com oração.